Massa, muitos alunos entrando, legal. Né? Muitos alunos, inclusive de outras disciplinas. Acho que é isso. Fera. Então, boa noite, Dani. Tudo bom? Galerinha, boa noite, Thaís. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou começando, porque... vou começando, porque daí a gente vai ganhando tempo, tá bom? E essa disciplina, eu gosto bastante de História do Direito, já é uma disciplina que eu leciono há muitos anos. E essa matéria em especial, a Atenas, o direito ateniense, ele é sempre muito bacana de conversar, porque ele traz algumas especificidades bem próprias. E aí, então, eu disponibilizei um material, né, para o representante de turma, dessa turma que é o objetivo da aula de hoje, e vou disponibilizar para os demais também, beleza? Hoje o Instagram tá contribuindo, tá colaborando, então vai ficar bacana. E Dani também. Então vamos lá. Direito ateniense. Galera, o que a gente tem que ter em mente sobre essa percepção sobre o direito ateniense? Via de regra, quando a gente ensina sobre o direito grego, nós falamos muito de Esparta e de Atenas, né? E de Esparta, nós falamos na live anterior, que era uma sociedade voltada para o militarismo. Em contrapartida, quando nós falamos de direito ateniense, é diverso, porque Atenas não tinha uma cultura tão desenvolvida para a agricultura. Ali no caso, e esse também seja bem-vindo, David Vi, a Atenas, ela era voltada mais para progressão, para evolução no sentido político, cultural, filosófico, antropológico. Então, Atenas, além desse desenvolvimento cultural, ela era aberta para o mar. Isso fez com que houvesse um intercâmbio muito grande entre a cultura de outras localidades com a população ateniense e fez com que então Atenas tivesse esse ensejo, essa facilidade em construir esse desenvolvimento cultural. Boa noite, galerinha. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Nina. Galera, então, a primeira ideia sobre Atenas é essa. O fato da abertura para o mar possibilitou esse intercâmbio, essa interação e fez com que tivesse um desenvolvimento introspectivo muito maior. Então a gente vai ter uma evolução muito grande no que concerne ao direito privado e público. Lembrando, público, a relação vertical Estado-indivíduo, privado, relação entre os particulares. Então isso facilitou muito nesse sentido. E aí outro ponto que eu gosto de destacar, além disso, é a forma como o direito privado ele evoluiu. Porque diferentemente de Roma, onde Roma tu tinhas ali o pater familias, onde um controle do pai sobre os seus filhos era muito intenso, Atenas desenvolveu de uma forma distinta. A partir do momento que se tinha a maioridade, o filho deixava de ficar vinculado à figura do pai. Então, quando a gente fala dessa projeção do direito ateniense, o primeiro ponto dentro da relação particular é a independência do filho quando da sua maioridade. Fala, galerinha, meus ex-alunos todos entrando, sejam bem-vindos também. Outro ponto importante. Imagina que nós estamos falando aqui de 400 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. E aqui nós tínhamos a ideia de propriedade. E a propriedade se fazia por meio de um contrato de compra e venda. Mas, professor, qual a ideia só do contrato e por que está focando tanto na questão da propriedade? Pelo seguinte, porque além do contrato que existia, havia ainda a ideia inicial de registro disso. Então havia a percepção da ideia de dar publicidade às propriedades adquiridas. Então isso fazia com que houvesse uma projeção inicial do que seriam os cartórios. E aí, então, havia esse registro pelas compras e vendas. E mais que isso, havia então um contrato para determinar essa estipulação. Fala, meu caro. E esse contrato, ele não necessariamente precisava de toda a formalidade, mas sim estar eivado do consentimento daquele que desejava realizar um negócio jurídico. E aí então nós passamos para a ideia da população. E como que funcionava? Já entendemos. A população era aberta para o mar, tinha essa facilidade do intercâmbio, a gente tinha essa facilidade sobre as informações, vinham produtos de fora, era aberta para o mar. Mas e como era dividida a sociedade? Galerinha, nós vamos ter castas sociais. Então nós temos os eupátridas, que eram a aristocracia, os grandes proprietários de terras, aqueles que nasciam no berço da família eupátrida, eram as famílias de elite. Eles tinham terra e a organização política ficava a cargo deles. Nós tínhamos os georgóis, ou georgóis, que eram os pequenos agricultores. Então, primeiro, eupátridas, segundo os georgóis, que eram os pequenos agricultores. Nós tínhamos ainda os demiurgos. Esses demiurgos, eles eram os comerciantes. E além de serem comerciantes, eles também eram artesãos.
Então, nessa projeção, nós temos esses 3 grandes grupos, mas nós ainda vamos ter os metecos, que era como eram chamados os estrangeiros, e nós temos os escravos. E lembrando que nessa época nós tínhamos a possibilidade da escravidão por dívida. Então, esse vai ser um dos pontos principais para aquilo que eu chamo normalmente de treta de Atenas. Porque nós vamos estudar exatamente isso. Uma treta política, uma treta social, e isso vai fazer com que a sociedade tenha uma série de revoluções e fez com que, por causa disso, o Instituto do Direito evoluísse. Professora Vanessa, seja muito bem-vinda, obrigado por estar presente na nossa aula. E aí então nós temos esses grupos sociais: eupátridas, a aristocracia, os proprietários de terra, nós temos os georgóis, os pequenos agricultores, e nós temos os demiurgos, que são os artesãos. A escravidão, ela poderia ser em razão de guerra ou prisão por dívida, ponto importante, beleza? Fala meus ex-alunos de história aí de novo. E aí, outra coisa que eu gosto de falar, que eu acho muito bacana, fala Breninho, que é a questão de como que funcionava, e eu acho super interessante nesse ponto, porque como que funcionava o julgamento, os trials, como que tinha isso em mente? Então, lembra que é uma sociedade muito desenvolvida, então a gente tinha uma estrutura muito própria para isso. E aí nós tínhamos os areópagos, que é uma ideia onde os julgadores iam julgar aquelas condutas que envolviam o sangue, que se diz crimes de sangue. Então, os homicídios, o latrocínio e, eventualmente, todos aqueles crimes que atraíam esse condão mais grave. Então, os crimes de sangue e os crimes contra o Estado eram julgados pelo areópago, que era justamente um grupo seleto de eupátridas que faziam esse julgamento. Outro ponto interessante era a chamada Elieia, e esse é o mais legal de todos, porque a Elieia se assemelha muito com o que a gente entende por tribunal do júri. Olha que curioso, parte da doutrina fala que era possível que tivesse mais de 6.000 pessoas constituindo uma Elieia, que é basicamente um júri popular. Esse júri popular, ele tinha a intenção de julgar as pessoas, e basicamente as pessoas que eram escolhidas por sorteio. E olha que interessante, nós tínhamos ali a figura muito próxima do que nós temos hoje pelo tribunal do júri. Só que o tribunal do júri, nós sabemos que nós temos 25, e vai para o conselho de sentença somente 7, né, via de regra 25, vão para lá, depois você tem as escusas, né, você pode tirar até 3 sem justo motivo, e 7 fomentam o conselho de sentença. Em contrapartida, aqui na Elieia não, nós temos uma infinidade de pessoas, uma grande parte da população, uma assembleia popular para poder julgar. E aí eu recomendo o filme O Julgamento de Sócrates, que é muito interessante, traz essa ideia, reforça a ideia da Elieia. Né? Então, se a gente falar sobre o Tribunal do Júri, olha, minha colega do doutorado, tudo bom? Seja bem-vinda. Legal, muito bacana. Então, é muito interessante essa projeção sobre o Tribunal do Júri. E não é que se pode precisar como o primeiro plenário do júri, a ideia do júri, porque, por suposto, haviam constituições também de julgamentos populares. Mas a Elieia, ela era muito próxima da estrutura que nós temos no sentido de sorteio dos jurados e da forma como se amoldava isso. Beleza? E aí, então, depois de ter feito essas considerações iniciais sobre como que era a cultura de Atenas, qual era o problema referente à questão da agricultura, verificando a questão da abertura para o mar, a facilidade com que tinha de transmissão de cultura, a ideia de como que se amoldou a sociedade, como ela era dividida, então agora nós começamos com a treta. E a treta sempre é assim, na história a gente sempre vai ter uma treta que ela vai ser próxima a essa seguinte realidade. Um grupo social manda muito, um grupo social manda muito pouco, e aí por causa disso acaba tendo conflitos e algumas revoluções. E aqui não ia ser diferente. Basicamente o que acontecia? Os eupátridas nasciam nessas famílias de elite, e eles monopolizavam o setor político. E por causa disso, acabava que o quê? Aqueles que permaneciam nos outros grupos, os que eram artesãos, os comerciantes, os pequenos agricultores, eles não tinham voz. E isso fez com que houvesse uma insurgência muito grande. Mas esse não é o ponto nodal, porque a gente sabe que a desigualdade social, a desigualdade financeira, ela sempre existiu. Né? Dentro da filosofia, dependendo de qual filósofo a gente for seguir, nós vamos ver que existe e ela é inegável. Agora, o curioso é como resolver isso? Qual era a consequência mais grave disso? Veja bem, olha que interessante. Aconteceu que em Atenas era permitida a escravidão por dívida. E aí, fala professor Flávio, seja bem-vindo. Professor Flávio Fera. Galerinha, então era permitida a escravidão por dívida. E aí vamos chegar agora na seguinte consequência. Se eu sou um grande proprietário de terra
e eu sou de uma família elitizada, eu tenho posses, eu consigo pagar uma embarcação para trazer produtos de fora? Digamos que eu tivesse aqui hoje um produto exclusivo, eu tenho aqui 10 mil celulares X, e esse celular ele é produto limitado, ele não é de fácil acesso e o seu preço é mais alto. Teria competitividade entre essa pessoa com um produto único, exclusivo, contra aquele que vai vender o comum? Você vai falar para mim, professor, não, né? Aquele produto mais exclusivo, ele vai atrair mais demandas. E o que acontecia é, os pequenos comerciantes, os artesãos, eles não conseguiam competir com os eupátridas, por quê? Porque eles traziam temperos, eles traziam mercadorias de outras localidades. Então, em razão disso, em razão dessa expansão, desse comércio, dessa exportação e importação que acontecia, os eupátridas cresceram ainda mais. E em contrapartida, se um grupo cresceu demais, um outro grupo começa a ficar prejudicado. Então, tanto os georgóis, eles que eram pequenos agricultores, eles tinham ali que se manter dentro da sua produção agrícola menor, quanto os demiurgos, eles sentiram muito o impacto dessas transações comerciais de outras localidades. Então, os demiurgos, que eram os artesãos e os pequenos comerciantes, o que eles tiveram? Eles tiveram um aumento e um acúmulo de dívida. Lembra que eu falei para vocês bem no comecinho que, no caso da sociedade ateniense, haveria a possibilidade de escravidão por dívida? Então esse foi o grande problema, a grande treta da sociedade ateniense. Porque os demiurgos, que não eram privilegiados porque não faziam parte de famílias elitizadas, eles começaram a se envolver em diversas dívidas. E essas dívidas fez com que eles se tornassem escravos. E essa escravidão por dívida foi o que movimentou as revoluções atenienses. São as chamadas tretas de Atenas. Claro que não era treta de Atenas, né, galera? Mas vocês entenderam a ideia. Então, esses conflitos, essa treta ateniense, doutora Rosa, seja bem-vinda, essas tretas que aconteceram movimentaram as revoluções. E o que o povo então fez? Dentro desse conflito, dessa revolução, a primeira ideia foi: precisamos de um legislador, precisamos mudar essa realidade, precisamos que a realidade ateniense mude. E aí o que aconteceu? Drácon foi o primeiro legislador ateniense. Drácon foi escolhido para resolver essa ideia de Atenas. Então todo mundo já ouviu falar da expressão: ah, é dracônica, tal lei é dracônica, tal instituto é dracônico. Por que disso, galera? Vem lá de Atenas. Porque é justamente a ideia do primeiro legislador, e Drácon fez o seguinte: ele vinha com base de toda uma família elitizada, ele vinha de toda a política elitizada, e ao invés de suspender ou extinguir a escravidão por dívida, o que ele fez? Ele colocou, primeiro, ele tirou aquelas leis que eram costumeiras, que eram faladas e que haviam o arbítrio dos eupátridas, ou seja, era aplicado com certo abuso, e ele positivou isso. Opa, galerinha, sejam bem-vindos. E aí ele positivou isso, quer dizer, ele colocou num código. Então, a partir desse momento, uma das grandes revoluções de Drácon foi trazer aquele direito que ele era falado, costumeiro, para um direito escrito. E a ideia de trazer um código penal, um processamento penal, fez com que tivesse ali uma maior certeza da aplicação da norma. Lembra que quando a gente positiva o instituto, a ideia é afastar a arbitrariedade da sua aplicação. Ou seja, se eu digo a pena é de tanto a tanto, o Estado ele tem que cumprir aquela pena daquele montante. Então ele não pode criar algo novo. Então essa é a primeira evolução. O segundo ponto foi que a partir do momento que ele estabeleceu uma ideia de Código Penal e Código de Disposição Processual Penal, teve-se uma ideia, olha que curioso, lá em Montesquieu, que nós vamos falar dos espíritos da lei bem mais na frente, que nós vamos falar de tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas aqui em Atenas já nasce uma percepção de um órgão julgador. E esse órgão julgador, então, deveria seguir regras penais para que fossem punidas. E aí, o outro ponto a ser destacado, então lembrando, são três, que é a ideia dessa escrita, a ideia de um judiciário para julgar, e a terceira era a característica mais marcante, as leis severas. Então, Drácon, quando a gente fala que algo é dracônico, é porque é muito severo. E aí, então, as leis eram por demasiadamente severas. Então, isso foi uma das características da legislação de Drácon. Só que, veja, resolveu a nossa treta de Atenas? Quer dizer, resolveu o problema de escravidão por dívida? Não, os demiurgos que estavam ali embaixo, eles não tinham mais como sustentar aquela sociedade que tinha
uma escravidão por dívida, sendo que cada vez mais eles ficavam em dívidas. Então, em razão dessa treta, teve essa revolução, Drácon foi escolhido como legislador, ele colocou essas inovações, mas não resolveu o problema. Então, a salvação de Atenas, ela vai vir com uma nova disposição. Então, retira-se Drácon e aparece a figura de Solon. E aí Solon, ele traz uma nova projeção. Solon, a primeira coisa que ele tem em mente é que não pode se manter aquela ideia de escravidão por dívida. Então, o que ele faz? A primeira ideia da lei dele seria retirar a escravidão por dívida. Pronto, show! Só que será que só a escravidão por dívida ia resolver? Não. Ele sabia que ele precisava manter uma certa base, uma segurança para todas as castas sociais, para que isso possibilitasse uma maior apaziguação social. Então, além da escravidão por dívida, ele sabia que essa ideia de somente famílias nobres, de origem nobres, tivessem no poder, também seria um problema, porque não haveria aquela ideia de se sentir representado. Oi, Fran. Fala, professor Léo, tudo bom? Professor Léo, fera. Recomendo ali, professor Léo Paixão, fera, professora Vanessa, professor Flávio, só a galerinha fera que está online. Então, galera, ele tirou a escravidão por dívida, mas ele sabia que a pessoa precisa se sentir representada. Então, lembrando que Atenas previa a ideia de democracia, mas que democracia é essa onde somente a elite, aqueles que nasceram em berços de ouro de famílias X ou Y, poderiam ter monopólio sobre o poder? Então, ele institui uma ideia de reforma política. Claro, essa reforma política eu não ia falar, agora todo mundo vai participar. Por suposto que não ia ser assim, gente. Então, essa reforma política, ela foi aos poucos. E ela começou da seguinte forma. Ela começou falando que não seria mais pelo berço, pela nascença, pela origem, mas sim pela possibilidade financeira. Então, professor, mas ainda é meio injusto isso, né? Com certeza, mas pelo menos fez com que aqueles que eram demiurgos, aqueles que eram demiurgos, que tinham bens, que tinham dinheiro, ou que fossem geogóis, que tivessem dinheiros, também pudessem fazer parte da política ateniense. Então essa reforma política fez com que aqueles que não participariam por causa da sua origem, participassem, desde que comprovasse o quê? Que tinham rendas, que tinham dinheiro. Agora essa pessoa passa a integrar esse modelo. Só que o curioso é que Solon trouxe algumas circunstâncias interessantes. Ele incentivou o mercado, ele incentivou a prática mercantil, facilitou para com que as demais castas, além dos eupatres, também participassem com a questão dos impostos, da facilidade. Mas ele colocou algo inovador. Ele colocou algo chamado de limite à propriedade privada. Professor, seria uma ideia inicial sobre reforma agrária? Bem inicial, talvez sim. Mas a gente pode falar porque a limitação da propriedade privada é uma ideia de reforma para que não se tivesse aqueles abusos, para que eu pudesse conter que em certo momento parte daquela população tivesse ali um grupo pequeno com grande parte de terra que fosse até maior que o próprio Estado. Então há uma limitação da propriedade privada. Beleza? A gente tem esse Instituto da Limitação, que é quase uma ideia inicial da reforma agrária. Beleza? Então, vamos lá. O que ele fez? Extinguiu a escravidão por dívida. Ele impôs limite à propriedade privada. Ele instituiu uma reforma política agora com a participação em razão do dinheiro e não mais da sua origem, e ele incentivou o desenvolvimento mercantil. Então Solon ele vai trazer essa grande inovação para o direito ateniense. Beleza? E aí, uma coisa que eu gosto de destacar ainda é porque a democracia ela vai sempre evoluindo ao longo dos períodos de Atenas, né? Então, em certo momento, só um seleto grupo participava, depois ele começa a ter uma mitigação, até que em certo momento eu tenho uma democracia instituída, mas não necessariamente igual à nossa. E eu vou explicar por quê. Bem, antes de falar da democracia propriamente dita, eu gosto de comentar sobre Clístenes. Clístenes ele vai ter também uma parte da democracia, ele vai incentivar, ele vai seguir algumas das ideias de Solon, mas em especial há a instituição de uma pena chamada de pena de ostracismo. E o que seria a pena de ostracismo? Para quem é um estudioso da Bíblia já deve ter visto que o ostracismo é uma punição por exílio. E o ostracismo trazia então uma punição de exílio por 10 anos. A pessoa era exilada e ela não poderia voltar mais a Atenas em 10 anos. Depois de Clístenes, o próximo período que nós costumamos estudar em sala é o período de Péricles.
E Péricles, sim, ele reforça a ideia de Solon, da ideia da participação democrática. A democracia ela atinge o que a gente chama de apogeu democrático ateniense, mas é uma democracia que precisa ser ponderada. Porque democracia entende-se como a participação do povo. Só que em Atenas nós tínhamos parte da população que não participava. Então a mulher ela continuava não participando da vida política, os estrangeiros também não, e por suposto que os escravos também não. Então seus direitos cívicos eram mitigados. Então essa parte da democracia em que pese haver uma reforma democrática mais próxima daquilo que se entende por participação do povo de fato na constituição dos seus representantes, quando eu falo de Atenas, tem que lembrar da mitigação do direito cívico de quem? Da mulher, do escravo e do estrangeiro. Belezinha? Galerinha, meu primo, tudo bom? Como é que tá, primão? Galera, há alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre o direito ateniense? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Nos comentários e depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Esse vídeo ele vai ficar disponível para os meus alunos. Eu vou ainda mandar um PowerPoint de tópicos, tranquilo? E aí vocês tiverem qualquer dúvida, pode tirar comigo. Professor, e Atenas? O que aconteceu depois? Galera, Atenas ela vai ter um grande declínio por causa da Guerra do Peloponeso, onde ela entrou em conflito com Esparta, e aí depois disso ela sai dessa ideia da democracia, ela volta a uma oligarquia. Então a gente tem a queda de Atenas, ela de fato teve esse confronto com Esparta, e depois Esparta também não tinha mais como se sustentar, e depois teve a queda de Esparta, né? Então há um período de choque entre a sociedade grega, e foi por isso que acarretou na queda. Lembrando que Atenas primava pelo intelecto e não pelo regime militar como era o espartano, né? Então, se em Esparta nós tínhamos ali o homem que era propriedade do Estado, ele tinha um estudo desde os 7 e ficava vinculado ao Estado até os 60, sendo detentor de direitos, como o casamento somente com 30. Nesse caso, nós temos aqui de forma diversa Atenas, que era voltada para a educação, a política e o desenvolvimento. Breno perguntou sobre o direito hebraico. Sim, Breninho, eu já falei sobre o direito hebraico. Inclusive, eu até estava tendo uma aula agora, ao vivo, com os meninos, uma das turmas que não teve. O direito hebraico é fera, é sempre bacana aquele conteúdo onde a gente explica ali sobre os crimes, indúbio pro réu, presunção de inocência. Essa aula é muito bacana. Hoje a gente já está na Grécia, a gente já evoluiu um pouquinho. Temos mais algumas perguntinhas, galera? Vivian, ex-aluno. Que legal.